Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a missionária Luciana Caliço. Quero compartilhar uma palavra com vocês que traz a questão da serpente de bronze erguida no deserto. Vamos saber por que ela foi erguida e por que ela foi destruída e qual o seu verdadeiro sentido. Então vamos lá? Levíticos capítulo 21, vamos ler? A partir do versículo 4, vamos ler então. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que o povo fez? Falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Reclamaram a Deus, porque o Senhor nos tirou do Egito para passarmos fome nesse deserto. Estamos cansados de comer esse pão vil. Eles reclamaram do Senhor, do alimento que Deus estava lhes dando, com tanto carinho. Olha só, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morriam muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Está vendo? Por que eles pecaram? Porque falaram contra Deus e contra o servo de Deus. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Todo mordido que olhar para ela viverá. Então assim fez Moisés aquela serpente de bronze. Por quê? Porque aquele povo estava morrendo. Estavam reclamando, murmurando contra Deus. Qual foi o pecado deles? Falaram contra Deus. O pecado estava na língua. O pecado estava na boca. Estavam reclamando de Deus, dos cuidados de Deus. E Deus, como Ele é justo, lhes disse assim: então, já que vocês estão com a vossa boca falando contra mim, será por ela que vocês vão morrer. Aí as serpentes, então onde vem o veneno da serpente? Não está na boca? Pois é. Então, assim como o veneno da serpente estava na boca, aqueles que murmuravam contra Deus morriam por causa do pecado de falar contra Deus. Por que a serpente foi erguida? Para que todo aquele que olhasse para ela fosse salvo da morte. O Senhor queria o seguinte, que quando eles olhassem para a serpente, lembrava que a causa deles terem sido picados foi pelo fato de falar, o pecado estava na boca, de falar contra Deus. E se eles se arrependerem daquele pecado, seriam salvos. Aquela serpente erguida representava que, por causa do pecado, é que eles estavam morrendo. Então, quando eles olhavam e lembravam do pecado deles, se arrependiam, eles eram salvos. Eles eram, como se diz assim, absolvidos por Deus, né? Aconteceram fatos que Deus levantou essa serpente não para que ela fosse adorada, não para que ela fosse cultuada, mas sim para que ela fosse um símbolo da morte daquele povo. Eles olhavam, sabiam por que foram pecados. E era necessário se arrepender. Então era para que eles se arrependessem e chegassem perante Deus aquebrantado. Mas não, eles acharam que era aquela serpente, era que estava curando, estava cuidando deles no deserto. Passaram a venerá-la e chamá-la de Neustã. Isso se encontra em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Vamos ler então? No primeiro versículo está escrito assim: no terceiro ano do rei Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Ezequias começou a reinar. Versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Deus mandou com que Ezequias destruísse a serpente, porque o povo estava venerando ela, queimando incenso para ela, agradando aquela serpente que nada lhes podia fazer. Era um símbolo que eles deveriam se arrepender do seu pecado. Mas não. E olha o que aconteceu. Ela teve que ser destruída. Só que em João, vamos ler João
João capítulo 3, versículo 14 e 15, o Senhor Jesus estava explicando para Nicodemos que assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado também. Vamos ver então? João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Viu só, meu irmão? Foi uma simbologia. Jesus, ele foi pendurado naquele madeiro. Por quê? Por causa dos nossos pecados. E assim, quando nós olhamos para ele, pelo seu sacrifício naquela cruz, nós nos arrependemos, nós somos perdoados, somos sarados, né? Nós conseguimos a salvação não por mérito nosso, mas porque Jesus morreu por nós naquela cruz. Assim como aquela serpente, ela estava ali erguida, simbolizando que Jesus seria erguido por nossos pecados. Só que aquela serpente não era digna de adoração. Mas Jesus sim. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tá? Por que aquela serpente não era digna de adoração? Porque Deus nunca permitiu ao povo de Israel venerar algum ídolo, venerar alguma imagem. Vamos ler então? Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler lá em Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 4. Vamos lá? Versículo 15 e 16, que diz assim: Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Deus falou com eles no meio do fogo. Por quê? Para que nenhuma aparência eles vissem. Versículo 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Opa! Então Deus não apareceu para eles em forma para que eles não fossem corrompidos e fizessem alguma imagem, para poder venerar aquela imagem. Deus queria ser adorado pelo que Ele é. Sem as pessoas lhe ver, Ele quer essa adoração. Porque é essa adoração verdadeira, meu irmão. Aquilo que você pega, apalpa, isso não é uma fé. Fé é a certeza daquilo que você não viu, mas que você acredita. Isso é fé. Entendeu? Vamos ler então o capítulo 5 de Deuteronômio, né? Versículo 8. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Opa, não farás. Não farás para ti imagem de escultura. Epa, Deus não quer de forma alguma imagem de escultura. Nem semelhança do que há celestial, nem de anjo, nem da estrela, nem de sol, nem de lua, nem de astro nenhum. E nem embaixo na terra. Nem de algum ser vivo aqui na terra, nem de algum ser humano. Deus não quer imagem nenhuma para ser veneradas. Versículo 9. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus visita a iniquidade. É chamado de iniquidade aquelas pessoas que fazem imagens de fundição e a elas veneram. De forma alguma que Deus permite isso, irmão. E Deus pode visitar os seus filhos por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Se arrependa e peça ao Senhor: Deus, me limpe e me lava do meu pecado. Eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Então, nós lemos aqui que o Senhor não apareceu porque ele não queria que fosse feita imagem dele. E ele aqui já no versículo, a partir do versículo 7, já fala que ele não queria que nenhuma imagem fosse esculpida, né? E em Levítico 26, versículo 1, ele também diz assim: Então, meus amados irmãos, creia no Senhor Jesus, que ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Não precisa ter imagem dele para você adorar. Amém? Assim como ele é, em semelhança de Deus, que você não consegue imaginar, adore-o assim, ó. Um beijo, Deus te abençoa e alcance você e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus.